Concurseiros de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao canal Aprovação com Sabedoria. Meu nome é Fábio Soares e estamos aqui nesse caminho aí de gravação de algumas videoaulas para ajudar as pessoas que estão buscando a vaga no concurso aí para a área de professor. E esse ano de 2025 está aí o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais e nós estamos fazendo esse trabalho e vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Essa é a nossa quarta videoaula e o tema de hoje é Educação Inclusiva, Possibilidades e Desafios. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema, depois vamos resolver 10 questões para a gente aprofundar e no final 2 questões da banca Consuplan. Então, pessoal, vamos rodar a vinheta e iremos para a nossa aula. Não se esqueçam de inscrever no canal, de dar o like e de marcar o gostei. E colocar os comentários de vocês se vocês estão gostando ou não desse estilo de videoaula. Vamos começar, né, pessoal? Ok. Educação inclusiva, possibilidades e desafios. Aula 4. Canal Aprovação com Sabedoria. Então, pessoal, o que é educação inclusiva? Vamos pensar um pouco. O que é educação inclusiva para vocês? Educação inclusiva, o próprio nome já diz, né, pessoal? É garantir a participação de todos. Quando diz todos, são todos mesmo. Tanto os alunos ditos vulgarmente normal, quanto os especiais. A Constituição fala que a educação é direito de todos, dever do Estado e responsabilidade dos pais, enfim, de toda a comunidade. Esse assunto é fundamental, é importantíssimo para a prova de vocês. Então, nós temos que dominar esse assunto a fundo, porque com certeza vai ter questões na prova baseadas nesse tema. Então, tá aí a nossa telinha. E eu aqui no cantinho. Então, bora lá. Então, a gente definiu o que era educação, o que é educação inclusiva. E agora vamos falar sobre os tópicos possibilidades e desafios. Então, igual nas videoaulas anteriores, eu gosto de falar com vocês que nós temos que prestar bastante atenção no significado das palavras, que isso vai nos ajudar a resolver várias questões. Quando você descobre o que significa a palavra, você tem uma ideia geral do assunto. E quando você tem ideia do assunto, você consegue destrinchar, letra por letra, lá na prova, excluir algumas e chegar na resposta correta. Mas para isso a gente precisa entender o que é cada conteúdo, o que cada conteúdo traz de informação. Então, possibilidades. Possibilidades significam reconhecer que todos podem aprender, desde que ofereçamos os caminhos certos, com respeito, empatia e compromisso, com equidade. São os caminhos, estratégias e condições que tornam viável e eficaz a inclusão do estudante com deficiência ou necessidades específicas no ensino regular. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, que a inclusão ela é fundamental e essencial para que essas crianças se sintam inseridas no meio. Mas, para incluí-las, é preciso que torne possível essa inclusão. Então, as possibilidades é reconhecer que precisa entender os caminhos, as estratégias e as condições que esses alunos necessitam. Vocês vão ver na imagem aí, que tem um aluno especial aí, onde que a cadeira dele está adaptada, devido à dificuldade física que ele tem. Então, essa adaptação torna possível que ele esteja no ambiente escolar. Então,
possibilidades é isso, é reconhecer que é possível que todos possam aprender juntos, mas é preciso que se adapte às realidades de cada um. Exemplos de possibilidades. Ó, formação de professores, com foco na inclusão. Então, os professores eles têm que ser preparados para receber esse público. Tecnologias assistivas e recursos acessíveis. Então, as tecnologias assistivas, assistir vem de dar assistência, ou seja, são tecnologias que vão facilitar o aprendizado daquele aluno e vão até ajudar para que eles tenham condições de participar em grupo, participar daquela aula. Apoio de profissionais especializados, como intérprete de Libras, psicopedagogos, etc. Porque uma criança, por exemplo, que ela é cega, surdo-cega, ela vai precisar de um profissional ali que dê suporte para ela, principalmente nos anos iniciais, até ela aprender a ler no formato de Libras e etc. Cultura escolar, baseada em empatia, respeito e colaboração. Então tem que ser inserida na escola essa cultura de que todos nós somos iguais e que temos nossas dificuldades e possibilidades. E que se tiver meio acessível, todos temos condições de interagir juntos e de aprender no mesmo ambiente. Adaptação curricular. Você vê que o artigo 58 da LDB trata da educação especial e das necessidades adaptações curriculares para garantir o aprendizado dos alunos com deficiência. Então, aqui do artigo já traz bem claro que é preciso ter essas adaptações para que o aluno com deficiência consiga ter o seu direito de aprendizado garantido. Então, o artigo 58 da LDB já traz essa característica e necessidade. O objetivo dessa videoaula é que a gente estude os principais artigos que tratam do assunto da inclusão, da educação inclusiva e possibilidades e desafios, para que a gente chegue preparado na hora da prova e que, se esses assuntos caírem, a gente tem embasamento teórico para conseguir responder as questões. Olha aí o artigo 58. Ele define o que é educação especial, ou seja, todos que forem fazer a prova têm que saber esse artigo 58 de cor e salteado, porque é ele que traz a definição do que é uma educação especial. E nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, ele vai falar sobre essas adaptações, possibilidades. Então, vocês aí que estão estudando, têm que prestar bastante atenção nesses tópicos. Artigo 59, ele menciona que os sistemas de ensino devem garantir o apoio especializado. Então, o sistema educacional tem que garantir, incluindo recursos tecnológicos para facilitar o aprendizado. Está aqui uma imagenzinha que mostra provavelmente aí que esse aluno aqui, ele tem alguma dificuldade de locomoção. Então, ele não teria capacidade de descer com facilidade uma escada. Aí mostra que uma tecnologia assistiva foi feita para facilitar esse processo. Ele precisa de um tutor, né, para estar conduzindo ele aqui, apesar que hoje já existe cadeiras motorizadas que têm capacidade de descer escadas. Isso aqui é um dos vários recursos tecnológicos que existem. Formação de professores. No quesito formação de professores, o artigo 61 destaca a importância da formação do docente para atender às necessidades dos alunos. Que no artigo 61, você vê que fala da importância da formação do docente. São informações simples de entender, mas que não podem ser passadas, ou não pode passar por batido, né? O aluno tem que ir com essa informação para a prova. Vocês vão ver lá na frente que, quando formos resolver algumas questões, a importância dessa informação, desses conteúdos. Aí o artigo 61.
considera os profissionais da educação escolar básica, tá vendo? Aqui ela está definindo quem são os profissionais da educação. Professores habilitados, ou seja, professores que têm uma formação na área, em nível médio ou superior, para a docência. Então, quando você pega aqui, habilitados para a docência, se juntar e adaptar, vai ver que vai ser. O que é habilitados? São quem tem a formação. E a docência remete ao docente aqui, ao professor. Nosso quarto tópico que eu trouxe aqui para a gente analisar é o artigo 4º, inciso 3º. Ele reforça o atendimento educacional especializado, gratuito, né, para alunos com necessidades especiais, preferencialmente onde? Na rede regular de ensino. Esse quesito, rede regular de ensino, aparece muito em provas. Então, o que o artigo 4º diz nesse inciso 3º? Que esse atendimento educacional especializado, ele é gratuito, né, para todos. E principalmente para os alunos com necessidades especiais. Para ele aqui, vocês dão uma lida aí. Nós falamos um pouco sobre as possibilidades, agora vamos falar um pouco sobre desafios. Então, a educação inclusiva, ela traz muitos desafios, sim, porque é um público diferenciado e precisa ser atendido de uma forma especializada. Então, os desafios não são poucos. É uma mudança de paradigma, né? A inserção de alunos especiais na escola é uma necessidade, era realmente preciso, mas tem que, como é que fala assim, reconhecer que não é fácil e que precisa, sim, se adaptar a esses desafios e se preparar para eles, para que possa a escola, o Estado, os professores, possibilitar uma recepção desse público da melhor forma possível, para que eles se sintam inseridos na sociedade e no ambiente escolar. Então, desafio se remete ao quê? Obstáculos, limitações, resistência, né? Que dificultam ou atrasam a efetivação da educação inclusiva. Eles exigem ações concretas, políticas, né? Políticas públicas, ações de políticas públicas, consistentes e mudança de mentalidade, realmente, para serem superadas esses desafios. Aí um dos desafios que se encontra é a infraestrutura escolar, porque as escolas elas têm que adaptar a sua infraestrutura para receber esse público. Então, um aluno cadeirante, por exemplo, ele tem que ter ali na entrada da escola uma rampa, no corredor da escola, dependendo de onde o aluno for circular, precisa também de rampas para facilitar que essa cadeira possa passar por esses locais da melhor forma possível. E assim como outras mudanças, né? Uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, ela precisa, na hora de descer a escada ali, ter aquela proteção para que eles possam segurar, né? As escadas têm que ser feitas de uma altura padronizada. Então, infraestrutura tem a ver realmente com a parte física mesmo, né? Do prédio ali em si, que precisa ser estudado para receber esse público. Então, a definição de infraestrutura na educação inclusiva vai muito além dos prédios e equipamentos, tá vendo? Vai muito além. Eu falei dos prédios, mas ela vai muito além, porque ela representa um compromisso concreto com a acessibilidade, a equidade, onde traz a ideia de que todos nós somos iguais. Então, se todos somos iguais, precisamos de um ambiente igualitário, que traz as mesmas facilidades e o mesmo respeito perante todos, né? Aí, ó, direito de todos à aprendizagem. Outro tópico, aqui está o artigo, né? O artigo 4º, que traz essa ideia de que, aí, ó, é dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino. É o que eu coloquei em vermelho aqui embaixo.
inclusive mediante a provisão de mobiliário, tá vendo? Equipamentos, materiais pedagógicos apropriados, adequados para cada realidade e muito mais, né, pessoal? Segundo tópico aqui, ó, capacitação do docente. Você vê que lá em possibilidades falava do profissional capacitados e aqui nos desafios também traz esse tópico porque capacitar um profissional é uma tarefa que precisa ser muito bem feita e muito bem trabalhada, porque precisa trazer para o professor conhecimentos que consigam ajudá-lo no ambiente escolar. Então, o artigo 61 da LDB é fundamental, diz que é fundamental para entender quem são os profissionais da educação e como deve ser a sua formação. Ele define como profissionais da educação escolar básica aqueles que estão em efetivo exercício e que foram formados em cursos reconhecidos, né, pelo MEC, etc. Aqui está o artigo. Preconceitos e barreiras sociais. Ninguém passar a mão na cabeça aqui, porque isso realmente é um desafio. É um desafio muito grande, porque conseguir inserir na escola, no ambiente escolar, de que todos somos iguais e que devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro, e que não deve haver preconceitos nem barreiras, é muito complicado. Então é preciso que exista uma equipe multifuncional trabalhando em conjunto para que seja alcançado essa luta contra o preconceito, contra essas barreiras, porque não é fácil em cada realidade, né, fazer com que as crianças, jovens e adultos entendam que precisamos ajudar os nossos semelhantes. Aí vem a ideia da empatia, né? Se colocar no lugar dos outros. Então, é sim uma barreira o preconceito, é sim um desafio, né? O artigo 3º diz que estabelece que há igualdade de condições para acesso e permanência na escola, mas a inclusão ainda enfrenta resistência, tá vendo, pessoal? Em algumas comunidades. Aqui está o artigo 3º, igualdade de condições. Observação: ler o artigo completo é importantíssimo, já que ele tem 14 princípios. Então, pessoal, dê uma olhada na lei, dê uma olhada na LDB, que é a principal lei aí para o concurso. Dê uma lida, se atentem aos tópicos mais importantes, mas não negligenciem os outros artigos. Quarto tópico que eu trouxe é a avaliação inclusiva. Então, o que é avaliar? Avaliar é a forma pela qual possamos chegar a uma conclusão de nível A ou B, etc. No contexto escolar, avaliar é verificar se o conteúdo que está sendo ministrado está sendo absorvido, né? E o artigo 24 da LB menciona que a verificação do rendimento escolar deve considerar a avaliação contínua e cumulativa. Então, no decorrer do ano, é feita essa avaliação de diversas formas, para que se consiga saber se o que está sendo ministrado está sendo absorvido ou não. Porque se não tiver, tem que buscar formas diferenciadas de trabalhar os conteúdos. Por isso, a necessidade de equipes multidisciplinares para que hajam ideias diferentes, nunca saindo da base comum curricular, mas precisa-se de ter criatividade para que esses conteúdos sejam ministrados. Aí fala aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas adaptar esses critérios para alunos com deficiência ainda é um desafio. Tá vendo que realmente
Não é fácil, mas temos que batalhar para dar o nosso melhor. Está aqui o artigo 24, inciso 5º aqui, ó. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Aí aqui a letra A, ó. Avaliação contínua e cumulativa. Eu coloquei em vermelhinho aqui a ideia desses 5 tópicos para vocês virem que o rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa, aceleração de estudos, avanço nos cursos e nas séries, estudo de recuperação, aproveitamento dos estudos concluídos com eles, e por aí vai. O nosso embasamento teórico terminou por aqui. Aqui está o Pix para aquele que quiser colaborar. Aqui está o QR Code também do nosso canal, para vocês se inscreverem. Dá o like, pessoal. E comentem se estão gostando da videoaula. E esse é o nosso canal Aprovação com Sabedoria. Vamos agora partir para as nossas questões. Nossa vinhetinha. Ok, pessoal, nós vamos entrar agora nas questões. E eu gostaria de dizer para vocês a mesma coisa que eu falei nas outras videoaulas. Questão de concurso, ela tem que ser feita de uma forma muito analítica. Por quê? Os examinadores que elaboram a prova, ele faz a prova para eliminar. Então, aquele que cair na casca de banana do examinador, ele vai sair da prova sorrindo, achando que acertou a questão, e no final, quando ele for corrigir o gabarito, ele vai ver que errou. Então, eu quero que vocês observem e encontrem essas cascas de bananas. Eu já passei em 7 concursos. E depois que eu descobri que eles lançam ali umas iscas para ver se pesca a gente, você começa a ficar atento e curioso e falar: isso aqui tá com cara que é pegadinha. Mas, se chegarmos nas questões, prestarmos atenção no sinônimo, na significação das palavras e entendermos o que eu falo, assim, a ideia, qual é a pergunta que realmente o examinador está fazendo, a gente acerta as questões num certo nível de facilidade. Vamos fazer algumas questões e vocês vão observar o que eu estou falando. Hora de treinar. Olha aqui, primeira questão. Assim. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, aí vem a pergunta: onde a educação especial deve ser preferencialmente oferecida? Dizer comigo, onde que a educação especial deve ser oferecida? Na escola, ou no instituto, alguma coisa, mas preferencialmente onde? Na escola. Em escolas especiais? Não, porque quando... Vou pegar aqui minha canetinha. Escolas especiais, pessoal, era quando existia aquele negócio de exclusão, né? O aluno especial tinha que ficar numa escola especializada para ela. Não, não. Isso não traz ideia de inclusão. Escolas especiais e instituições privadas, a mesma coisa? Então, novamente, ficamos aqui com 50%. Isso aqui, como que a pessoa que é concurseira, ela já falou: opa, eu tenho 50% de chance agora. Agora, bora ver qual a diferença que tem entre a A e a B. Então, a educação especial deve ser preferencialmente oferecida em centros de atendimento especializados? Qual a diferença de escolas especiais para centros especializados? Mesma coisa. Então, essa também não é a nossa resposta. E aí, pessoal? Eu tenho certeza que quem está estudando matava uma questão dessa aqui brincando. A educação especial tem que ser preferencialmente oferecida onde? Na rede regular, né, pessoal? Isso está bem claro lá no artigo. Ó,
Crescida preferencialmente na rede regular. Lá na lei do artigo 58, ela está escrito de forma expressa, da mesma forma que está aqui. Deixa eu hidratar aqui, né, pessoal? Bora lá, fazendo questão com visão de conduceiro, sem perda de tempo. Ó, qual é o principal objetivo da educação especial inclusiva? Hum? Sem olhar para os tópicos. Educação especial e inclusiva. É incluir, né, pessoal? Esse é o principal objetivo, né? E o que é que traz a ideia de inclusão aqui? Bora ver. Segregar alunos. Não precisa nem terminar de ler. Segregar? Uh-uh. Ó, vamos para C aqui, ó. Garantir que apenas alunos. Não, apenas. Também não. Oferecer ensino especializado exclusivamente em escolas especiais. Aqui está dando a ideia de exclusão, né? Traz essa mesma ideia aqui, ó. Segregar. Agora, pensa bem, educação especial inclusiva. Vamos ver se essa frase traz a ideia de inclusão. Ó, promover a. Já está aqui. Promover a inclusão. Escola inclusiva, promover a inclusão. E o desenvolvimento pleno dos alunos com necessidades especiais. Então, essa é a nossa resposta, né, pessoal? Vamos ver? E aí, o que, é que vocês acham? É essa mesmo? Interage aí, pessoal. Escreva lá nos comentários se vocês gostam desse estilo de questões. Lembrando, pessoal, não deixem de dar o like, se inscreverem no canal. Vamos ajudar a esse canal crescer para que a gente possa ajudar mais pessoas. Olha lá, é a resposta. O embasamento teórico está aqui, ó. Promover a inclusão. Terceira, ó, segundo o artigo 59, quais adaptações devem ser garantidas aos alunos com necessidades especiais? Então, quando você pensa em adaptações, você imagina melhorias, né, pessoal? Melhorias. Ou ferramentas, mas todas visando o quê? Garantir aos alunos com necessidades especiais o acesso à escola, né, pessoal? Então vamos ver aqui qual é a nossa questão. Qual dessas aqui que bate com essa ideia de adaptação e quais as que não batem? Ó, as adaptações têm que ser apenas materiais? Não, né, pessoal? Quando vocês viram essa palavrinha apenas, 99% das vezes ela deixa errada a questão. Deve haver adaptações na infraestrutura física adaptada? É. Infraestrutura física adaptada traz a ideia de adaptações? Traz. Vamos ver as outras. Tem que ter adaptações somente professores especializados? Somente eles que devem se adaptar? Apenas, somente. Então, bora lá. Segundo o artigo 59, quais adaptações devem ser garantidas aos alunos com necessidades especiais? Então, devem ser garantidos currículos, métodos, recursos e organizações específicas. Ó, essa deixou de 50% aqui, né, pessoal? Infraestrutura física adaptada, currículo adaptado, métodos adaptados, recursos adaptados, organização específica. Meio. Qual é a resposta? O que vocês acham? B ou D? Quais adaptações devem ser garantidas aos alunos com necessidades especiais? Vamos ver, pessoal, qual é a resposta? E aí? B ou D? Olha aqui. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais, ou superdotação e altas habilidades, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
e organizações específicas para atender às suas necessidades. Então essa letra B, ela está meio que falando que é uma coisa só, e não é, né. Qual é o papel do atendimento educacional especializado na educação inclusiva? Qual é o papel? É complementar e suplementar o ensino regular? É substituir o ensino regular? É atender apenas os alunos com altas habilidades? É oferecer o ensino exclusivamente nas escolas especiais? Hum? Novamente 50%, né, pessoal? Agora, o objetivo do atendimento educacional especializado é substituir o ensino? Não, né, pessoal? É complementar, pois já está incluindo, né? Incluir é adicionar, é fazer parte no que já existe, com adaptações para cada realidade. Então, ó, a ideia de complementar não traz a ideia de inclusão? Suplementar também não traz essa ideia? Será que é essa, pessoal? Bora ver? Olha lá. E qual artigo? 58. Entende sobre educação especial para os efeitos dessa lei, ó. A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, presta atenção nessa palavra que a Consulplan vai querer mudar lá, na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais, globais, a língua embolou, as habilidades, para educandos especiais, né, pessoal? Questão número 5. De acordo com o artigo 4º, inciso 3º, da LDB, é dever do Estado garantir. Garantir o quê? A matrícula obrigatória de todos os alunos com deficiência em instituições especializadas? É garantir o atendimento educacional especializado, ó, aqui está falando matrícula obrigatória em instituições. Aqui está falando um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, certo? Agora, exclusivamente nas escolas especiais? Não está dando a ideia de excluir? De excluir? Aqui também? Bora ver isso. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, certo? Olha aqui, preferencialmente onde? Na rede regular de ensino. Isso é o gabarito da nossa questão. A criação de escolas especiais, ou seja, vai criar escolas só para esses alunos, que também não está dando uma ideia de que separação, ou seja, o que já existia, né? Então, errada, errada, errada. Só pode ser nossa letra C. Bora ver? Olha aí. Aí o que o artigo 4º fala. Vamos à nossa questão número 6. E aqui já está o artigo 61. Aqui facilitou para a gente, né? Na realidade, esse artigo não era para estar aqui, mas bora ver se a gente. Bora lá, é bom que a gente já olha por ele aqui e responde. Qual é a importância da formação de professores para a educação inclusiva? Qual é a importância, pessoal? Garantir que apenas professores especializados atuem? Não. Capacitar professores para atender às necessidades de todos os alunos, promovendo o quê? A inclusão. Esse é o gabarito da nossa questão, né, pessoal? Formar professores para trabalhar exclusivamente em escolas especiais, evitar a inclusão? Aí não, né? O artigo já está aqui para nós para facilitar. Formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades. Terá como fundamentos a presença sólida da formação básica, associação entre teorias e práticas e aproveitamento de formação e experiências anteriores. O artigo 61 da LB é o que embasa a formação de profissionais na educação, incluindo a formação de profissionais da educação de modo a atender as especialidades. Então está aqui. Mas como... tá legal. Bora verificar se é essa aí. Vai lá. Certa a resposta.
Então, isso aqui era só um esboço para a gente entender esse artigo. Bora para o número 7. De acordo com o artigo 4º, inciso 9, nono, né, da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Então, esse dever é efetivado como? Garantia de ofertas de ensino apenas nas áreas urbanas, com prioridade das escolas técnicas? Né, pessoal? Ó, é dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. O que será efetivado mediante a garantia de? O dever do Estado, né? Será efetivado como? Com a criação de programas de incentivo à educação privada como principal forma de acesso. Tá vendo que arranha, pessoal? Educação privada? Se nós estamos falando de educação pública, ó, escolar, pública. Se a gente olhar o cabeçalho da questão, a gente elimina vários tópicos, várias letras, e isso vai facilitar para a gente na hora de escolher. Então, nós já estamos aqui com 50% aqui de chance de acerto, e já ajuda, né? Então, bora ver. Será efetivado, né? O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivamente efetivado mediante a garantia de. Então, o dever do Estado será efetivado mediante padrões mínimos de qualidade do ensino, incluindo condições adequadas de infraestrutura, recursos pedagógicos, formação docente. Arranhou não, né, pessoal? Vamos ver a letra D. Exclusão de alunos com deficiência. Aí não. Aí não. Aí realmente só fica a nossa letra C aqui e realmente faz sentido, né? O Estado ele tem que garantir padrões mínimos de qualidade, incluindo condições adequadas de infraestrutura, de recursos e formação. Olha lá. Vamos ver o artigo 4º. Padrões mínimos de qualidade, provisão de imobiliário, os recursos, né, equipamento, materiais pedagógicos apropriados. Questão número 8. Com base no artigo 24 da LDB, que trata da organização educacional básica, assinale a alternativa correta quanto à verificação de rendimento escolar. Então, o nosso tópico é esse. Verificação de rendimento escolar. E desafios da inclusão. Então, o que é a verificação? Né? Nós está no nosso tópico lá. As possibilidades de avaliação, né? Nós falamos lá atrás um pouquinho. Então, bora ver. Essa que é a alternativa correta quanto a essa verificação. Ó, a avaliação do rendimento escolar deve ser exclusivamente realizada por meio de provas finais. Não, né, pessoal? Lá não tem um tópico que nós lemos que fala de continuidade? Vamos ver aqui. A LDB determina que a verificação do rendimento escolar deve considerar avaliação contínua e cumulativa. Está vendo que é o contrário? Mas adaptar esses critérios para alunos com deficiência exige práticas pedagógicas inclusivas e flexíveis. Não arranhou não, né, pessoal? Vamos ver a outra letra? Então, essa verificação do rendimento e desafios da inclusão. Ó, verificação do rendimento através dessa avaliação contínua. E os desafios é essa adaptação. Faz sentido, né? Essa adaptação é desafio. A avaliação contínua e cumulativa é aplicada apenas na educação infantil. Aí não, né, pessoal?
Ela vai até o ensino médio para lá, não sendo exigida, ó, não sendo exigida nas demais etapas. Ah, essa aqui nós já temos certeza que está errada. Essa aqui nós temos certeza que está errada. Pessoal, tá bagunçada assim, mas é assim que você faz. Você pegar a prova lá e deixar ela bonitinha, sem arranhar a prova, sem fazer suas análises, vai errar a questão. Tem que analisar mesmo. Ó, a legislação educacional brasileira não prevê adaptações curriculares. Pronto. Isso aqui a gente está fazendo assim, mas na hora da prova isso é rapidão. Então, nosso gabarito é a letra B. Até mesmo porque tem que ser rápido, né, pessoal? O concurseiro faz questão rápido. Mas não adianta correr demais e errar. Então, a gente faz aquelas questões curtas de forma rápida, e aí vai sobrar tempo para analisar uma questão igual a essa. Vamos ver qual é a resposta? E aí, o que vocês acham, pessoal? Vamos ver? Olha lá. Artigo 24. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno e outros tópicos lá. Mas só isso aqui já era o suficiente para resolver a questão. Né? Vamos dar continuidade? Não esquecendo, pessoal, se estiverem gostando do nosso conteúdo, gostando do nosso canal, vai lá, entre no canal Aprovação com a Sabedoria, deixe o like, comentem, ative o sininho para que o YouTube entenda que é relevante o conteúdo e multiplique para os seus amigos e amigas para que a gente possa crescer esse canal juntamente como uma família. Questão número 9. Qual é a relação entre a educação inclusiva e o princípio da equidade? Inclusiva, da ideia de inclusão, incluir. Mas o que? Equidade traz ideia de igualdade, de que todos somos iguais. Então, bora ver qual é essa relação. Educação inclusiva busca oferecer as mesmas condições para todos os alunos? Faz sentido. Ó, incluir, mais mesmas condições. Não traz aquela ideia? Ó, incluir, mais mesmas condições. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, a educação inclusiva busca atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo a equidade. Opa, bora consertar a nossa ideia aqui. Tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais na medida da sua proporcionalidade. Então, bora apagar isso aqui, borracha, porque realmente, quando fala ali mesmas condições, está falando que todos têm que ser tratados da mesma forma. E não, né? Precisa haver a adaptação das necessidades. Então, essa questão aqui está fora. Essa aqui está bonitinha. Inclusiva, busca atender às necessidades específicas de cada aluno, promovendo equidade. Né? Vamos ver a outra. Educação inclusiva não está relacionada ao princípio. Não está relacionada? Fora. A educação inclusiva prioriza apenas. Não. Então, realmente. E aí, pessoal, eu fiquei aqui, eu li rápido e acabei quase caindo na casca de banana. E aí, vocês acham que isso aqui era uma casca de banana? Essa letra B mesmo? Ou vocês acham que é a letra A? Para ver? Olha lá. Quase, quase, a gente cai na casca de banana. E é isso aí, pessoal. Eles vão colocar questões que trazem ideias parecidas, e se a gente não observar direitinho, não prestar atenção, a gente cai na casca de banana. Questão número 10. Qual é o papel da família no processo de educação inclusiva? E aí, para pensar, pessoal. É importante ou não é? Qual é o papel? Vamos ver? Apenas acompanhar o desenvolvimento, o desempenho escolar do aluno? Não, né, pessoal? Lembre que aparecer essa palavra em apenas 99% das vezes é que a questão está errada. Participar ativamente
no processo educacional e colaborar. É isso aí, né, pessoal? É isso aí. Participação e colaboração, né? Aquela ideia de multidisciplinaridade e conviver em comunidade, todos em prol das nossas crianças e adolescentes. O papel da família, deixar a responsabilidade exclusiva. Ai, não, né, pessoal? Isso aqui, apesar que isso aqui acontece muito, né? Mas esse não é o papel. Esse não é o papel. O papel da família é garantir que os alunos frequentem apenas escolas especializadas? Não, né, pessoal? Porque o negócio é de incluir em escolas regulares de ensino. Então só sobrou realmente. E aí, vocês concordam, pessoal? Estão gostando desse método de fazer as questões, prestando atenção nas palavras, nos significados, sinônimos? Isso aí ajuda demais, pessoal. Aqui o artigo 2º da LDB, dever da família. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil, residentes ao longo da vida. E, ó, dever de quem? Família, do Estado, da comunidade, né? Vamos para nossas questõezinhas aqui, 2 questões da banca Consuplan, e vamos ver se com esse método a gente consegue resolver questões da banca. Bora lá? Estamos, pessoal. Questão da banca Consuplan. Ano 2024, Prefeitura de Nova Iguaçu. O cargo de auxiliar coordenação escolar no Rio de Janeiro. E a nossa aula. Então, bora lá. Questão, concurso público, banca Consuplan, de acordo com o artigo 61. É correto afirmar que... O que é correto afirmar? A formação dos profissionais da educação será feita exclusivamente em cursos técnicos de nível médio? Exclusivamente? Não pode ser feito em outro lugar, não? A formação dos profissionais da educação, no mês com mês, será feita em nível superior, em cursos de licenciatura, graduação plena, universidades estrangeiras. Ó. A formação do profissional de educação será feita em nível superior, em cursos de licenciatura, graduação plena, universidades e institutos superiores. Que admita como mínima a formação de nível médio na modalidade normal. Tá mais completa, né, pessoal? Formação dos profissionais da educação será feita em cursos livres, desde que reconhecida pelo Ministério. Não, não. Então, a gente ficou novamente aqui, ó, entre 2. Mas se a gente reparar bem, aqui não arranha essa, né, pessoal? Ó, formação dos profissionais da educação será feita em nível superior, em cursos de licenciaturas de graduação plena, em universidades e institutos superiores, admitida como mínima a formação de nível médio, na modalidade normal. E vocês estão estudando, vocês acham que é qual? Para quem está lendo as leis aí, esse artigo 61, lá no artigo 61, quando a gente leu ele nesse instante, né, nos minutos anteriores ali, falava universidades estrangeiras? Será? Vamos ver. Pessoal, realmente a que está mais completa é essa, e não falava universidade estrangeira, não. Vamos para a próxima? Considerando a Lei de Diretrizes e Bases, está disposto no artigo 61. Olha para vocês verem, ó. Banca Consuplan, Prefeitura de Miracema, Rio de Janeiro. Reparou que esse artigo 61, com cursos diferentes, ele está bem cobrado? Estão entendendo por que eu trouxe para vocês alguns artigos específicos? Porque são os mais cobrados.
Então a gente tem que ficar atento, né. Ó, o que está perguntando? Está disposto no artigo 61 que se consideram profissionais da educação básica os que, então está falando são os profissionais. Nela se encontram em efetivo exercício. Então, nós lemos isso, né, pessoal? E sido formado em cursos reconhecidos. Então, a perguntinha é aqui, ó. Bate com o artigo 61, exceto uma. Então, vamos ler e ver qual é aquela questão ou aquela letra que não traz a ideia do que é um profissional de educação básica. Vai ter que arranhar. Bora ver? Então, consideram-se profissionais de educação básica os que nela se encontram em efetivo exercício, sido formados em cursos reconhecidos, exceto trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área de pedagogia ou afim. Aqui não arranha, não. Profissional com aproveitamento da formação e experiências anteriores, instituições de ensino e outras atividades. Vou colocar um asterisco aqui. Vamos ver se há algum arranha aqui. Profissional, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência, educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Aqui não arranhou, não. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inserção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Isso aqui está bem completo, né, pessoal? Profissionais com aproveitamento na formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Sendo formado em cursos reconhecidos. E essas outras atividades aqui, como é que vai avaliar? Vamos ver aqui, pessoal. E aí, o que vocês acham? Qual dessas questões, dessas letras, vocês marcariam? Vamos ver? Olha lá. Realmente, como visão de concurseiro, você pode ver que quando fala outras atividades, mas que atividades? Está muito vago, né, pessoal? É isso aí, pessoal. E aí foi as duas questões da Consuplan. Vocês viram aí que os artigos são cobrados mesmo. Está aqui o meu site. Visitem o site lá. Conheçam lá direitinho a vida de Fábio Soares, o nosso percurso até chegar. Nosso canal, Aprovação com Sabedoria. Ok, pessoal. Essa aqui foi a nossa videoaula número 4, onde o nosso tópico estava sobre educação inclusiva, possibilidades e desafios. Então a gente debruçou um pouco no conteúdo, as principais ideias, fizemos 10 questões para a gente aprofundar e ver quais os artigos são mais cobrados, e verificamos em 2 questões da Consuplan que realmente eles são cobrados e que o nosso método de resolver questões funciona. Então, pessoal, Aprovação com Sabedoria. Meu nome é Fábio Soares. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. E foi, pessoal.